Eu acredito que para ter essa racionalidade, a pessoa precisa ter um mínimo de maturidade. E quando eu digo maturidade, eu sou exemplo vivo disso, porque assim, eu tenho um pai de 86 anos de idade que é 100% imaturo, no meu ponto de vista. Conseguimos resolver, eles se divorciaram, fizeram um acordo, saiu cada um para o seu lado, e aí volta ela um tempo depois e diz, olha, eu vou começar a namorar. Eu conheci esse cara semana passada, faz um contrato de namoro para mim. Uau! Eu diria, eu jamais chegaria para conversar com um parceiro, uma parceira, trazendo um documento pronto para essa pessoa assinar. Eu acho que isso chega a beira a deslealdade, né? Me perdoem se isso já aconteceu com vocês, mas beira a deslealdade. Surpreendente, tá? Traição não é o maior motivo de divórcio. Jura? Juro. Isso que eu ia te perguntar. O que é um bom acordo? Um bom acordo é o acordo que eu trabalhei com advogados muito ruins, por isso eu odeio advogados. Lealdade na relação não tem nada a ver com fidelidade. Fidelidade é um dos pactos que você faz na relação de lealdade conjugal. Difícil, nossa, eu vou levar um tempo para processar. E ele veio, inclusive, com uma requisição para gente, para fazer uma determinada coisa na contabilidade que eu falei, cara, leva para outro. Eu não vou fazer isso. Uhum. Isso vai contra os meus princípios, eu não vou fazer isso. Muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você insights e aprendizados para você aplicar na sua vida, no teu negócio, no seu dia a dia, em tudo aquilo que é importante para você. E aqui a gente traz convidados que realmente têm alguma coisa para te ensinar, alguma coisa que talvez você não esteja muito atento e é importante você, como executivo, ou alguém que está subindo na carreira ou está buscando esse crescimento na carreira, você ficar atento a alguns detalhes. E hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui que é muito interessante. Muito interessante porque ela fala de um tema que envolve todo mundo de forma muito peculiar e importante, que é como você estrutura a tua relação conjugal que influencia e impacta a tua família diretamente. Eu estou hoje aqui com uma advogada, ela escreveu um livro. O livro chama Eu Odeio Advogados. Então, é muito interessante tudo que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes da gente começar a falar e eu explicar e contar um pouquinho quem é essa advogada, eu queria que você clicasse aqui no sininho para você sempre ser alertado quando tiver um episódio novo de Os Executivos, porque eu tenho certeza que tem coisa boa para você olhar e aprender. Assim como eu vou aprender muito hoje aqui, eu tenho certeza absoluta. O nome da advogada que está aqui hoje é um nome diferente. Ela chama Niver Bosley Acosta. A Niver, ela é graduada pela PUC, ela tem especialização pela PUC e ela fez especialização em Harvard sobre negociações. E ela vai contar um pouquinho para a gente aqui hoje sobre a relação dos casais. Podemos dizer assim, Niver? Pode. Uma relação sobre os casais? Uma relação sobre pessoas. Sobre pessoas, sobre negociações, pessoas. Tudo é um business no final do dia. Tudo é relação pessoal no final do dia, não é? Legal. Está aqui a Niver. Niver, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, porque eu sei que todo executivo, todo empresário, todo profissional tem uma agenda sempre muito apertada. Tempo é o que a gente mais, valoriza e disputa. Então, eu queria primeiramente te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente. Eu estou com um monte de perguntas aqui. Algumas são até, eu acho que, capciosas para você responder para a gente. Adoro. Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem vontade de saber. No momento que está casando, não se preocupa, né? Tem várias histórias aí no mercado acontecendo. Nesse exato momento tem uma fervendo aí que a gente viu. E eu acho que é muito legal você trazer esse conhecimento e eu acho muito legal a forma como você traz isso e a forma como você se coloca como advogada. Porque eu estou aqui anotado que você é uma advogada de família, mas consensualista. Ou seja, você busca o consenso ao invés do litígio. O que é muito raro de se encontrar no mercado. Exatamente. Então, eu queria que você completasse a tua apresentação, falasse um pouco mais, porque eu fiz um resumo muito rápido. Conta pra gente quem que é a Niver. Bom,
Então, meu nome é Niver mesmo. Esse nome já me deu uma chance de fazer um pouco de diferença, desde quando eu era muito criança, e enfrentar as adversidades da vida desde muito cedo. Então, eu sou uma advogada que escolhi uma via muito diferente para atuar no direito. Depois de uma vivência, obviamente, uma grande experiência em direito, eu acabei optando por uma vertente que acaba resolvendo ou, né, trazendo resolução para muitos conflitos pessoais. E aí o foco aqui é, obviamente, o divórcio, né? Então, eu foquei toda a minha atuação para trabalhar com crises familiares, num primeiro momento, e, claro, de forma consensual. E quando a gente fala forma consensual, parece, não, os casais vêm prontos, as pessoas vêm prontas, chegaram aqui só para fazer um acordo. E não, na verdade, o acordo é uma construção, né? Okay. Uma construção de interesses, uma construção de propósitos. A gente tem que saber escanear muito bem o que vem envolvido nessa relação e como fazer para solucionar. Então, a minha linha de atuação é essa. É fazer acordos quando as pessoas estão com conflitos conjugais de alta magnitude. Legal. Muito bom. É muito interessante saber que você vai nessa linha, porque eu já imagino, né? Quando você está num conflito, né? Você já além do conflito em si, quer dizer, se vem alguém e ainda joga gasolina no negócio, né? A chance de solução ela desaparece praticamente, né? E o conflito se estende mais do que deveria. E você fala de uma coisa, eu vou entrar no tema aqui já, porque esse é um tema que a gente vai, se a gente não controlar o tempo aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando, né? Mas vamos lá. Eu percebi, inclusive, pelo papo anterior aqui, a gente já começou a aquecer a conversa aqui, e eu falei, vamos para o podcast, porque senão a gente não vai parar aqui de falar. Mas vamos lá, você diz uma frase que assim, é melhor pensar no pior para salvar o relacionamento, né? Você defende, então, que todo relacionamento deveria ter um contrato, de fato. É isso? Eu acho lindo, né, quando as pessoas se conhecem, elas começam a vivenciar essa relação romântica que é o relacionamento, né? Quando eu falo relacionamento conjugal, até falando antes, quando as pessoas começam a se relacionar, namoram, e aí, obviamente, vem aquele propósito de viver, né, construir uma vida juntos. Então, as pessoas esquecem, ou talvez tenham um pouco de receio em falar sobre as repercussões dessa relação para a esfera patrimonial. E se a gente vai fazer um contrato com alguém que a gente não conhece direito, ou que a gente já teve relação, sempre que você vai fazer um contrato e a gente não está falando de relação afetiva, você vai formalizar esse contrato. Porque estamos numa era em que, obviamente, o que a gente pactuar precisa estar escrito para ter valor. E por que não pensar dessa mesma maneira quando a gente está falando de relação conjugal? Porque tem muitas coisas envolvidas, além da relação romântica, né? Além do emocional envolvido. A gente também acaba se vinculando e colocando na jogada questões patrimoniais, questões profissionais. Então, no meu ponto de vista, uma relação que é saudável é uma relação que trata de todos os assuntos que vão ser impactados quando eu decido me relacionar com alguém. Mas isso não destrói o romantismo? Depende da abordagem. Vamos lá, vamos explorar essa abordagem. Se você deixar para tratar disso um dia antes do seu casamento, possivelmente você vai ter uma crise e vai correr o risco aí de ter um prejuízo se já tiver pago, né? Ou tiver contratado o valor aí da festa. Porque não é um assunto para ser tratado de uma forma tão abrupta. Eu também não acho que você vai sentar numa mesa de um bar quando conhecer alguém e começar, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um draft do contrato aqui, você quer dar uma olhada antes de começar a conversar comigo? Mas na mesma medida, né? Aquela relação que ela é bem construída, que as pessoas vão conversando, que elas têm uma certa liberdade. E essa liberdade traz também assuntos que são importantes. O que você pensa de uma construção de vida? Você gostaria de ter filhos? Profissionalmente, o que você acha? Quem de nós cuidaria dessas crianças se a gente optar por ter filhos? Né? O que vale a pena para a nossa configuração familiar? Isso é uma conversa saudável. Não preciso dizer, olha, aqui vamos sentar, está aqui o meu contrato, já falei com a minha advogada. Então, da mesma forma macia com que as pessoas vão construindo a relação conjugal do ponto de vista mais emocional,
eles precisam entender que é necessário tratar de assuntos dessa magnitude, assuntos patrimoniais, assuntos que vão ser necessários tratar da questão profissional também. Que, geralmente, alguém numa configuração familiar onde as pessoas optam por ter filhos vai ter que se dedicar um pouquinho mais às crianças, por exemplo, e talvez deixe o seu profissional de lado. Pode ser que não, pode ser que optem por delegar isso a outras pessoas de confiança, mas geralmente alguém acaba direcionando mais esforço físico, emocional, intelectual para a família. Quanto vale isso? E se não der certo? Como é que a pessoa vai ser compensada disso? Claro que existe aí, né, lógico, um regramento, existem regimes de bens que garantem, de uma certa maneira, a questão patrimonial. Mas eu digo, e no dia a dia? E a vivência, a sobrevivência? Quem arca com este custo se a relação der errado? E aí vem lá, nossa, Nimer, mas você não é nada romântica, né? Vamos falar aqui de relacionamento, você vai pensar se der errado, mas como é que eu vou afastar o risco de um contrato se eu não pensar em todas as possibilidades, dando certo e dando errado? Então, é assim que eu afasto o risco. Quando eu vou redigir um contrato, seja ele para qualquer segmento, mas aqui na questão, obviamente, da relação conjugal, se eu não pensar se der errado, como eu faria, como é que eu vou redigir um bom contrato? Como é que eu vou eleger o melhor regime de bens para essa relação? A lei, aqui no Brasil, ela já estabelece um regime quando as pessoas se isentam desse compromisso, né, de ir lá e se comprometer formalmente, documentalmente, que é o regime da comunhão parcial de bens. Mas, se vocês se derem conta da quantidade de casos de dissolução dessa relação conjugal que vão parar no judiciário, porque, mesmo assim, há vários entendimentos em relação a este regime, por que não pactuar o que eu poderia, no futuro, né, ver um problema e ter que acionar o judiciário para poder resolver essa situação? Bom, basicamente, o que nós estamos falando aqui, no meu ponto de vista, na minha interpretação do que você está dizendo, nós estamos falando de maturidade, né? Porque, assim, para você não quebrar o romantismo, né? Não ser grotesco e na primeira semana que você está conhecendo a pessoa, você apresentar uma minuta contratual para ela, a gente está falando de maturidade, ou seja, de duas pessoas maduras que entendem, e assim, meu ponto de vista, né? Quando você tem duas pessoas maduras, as coisas são mais fáceis de se resolver, né? Porque a gente, acho que pessoas maduras conseguem separar bem aquilo que é emocional do que aquilo que é racional, né? E eu acho que quando se desfaz, o que se desfaz não é a parte racional, apesar de ela poder estar influenciando, mas eu acho que é muito do emocional, né? Ou seja, acabou o afeto, acabou a motivação, as pessoas se separam, seja lá qual for a motivação. E eu acho que quando a gente tem pessoas maduras, é fácil introduzir esse assunto, é fácil se organizar antes, né? Eu falo muito para minha esposa, eu deixo no meu cofre, inclusive, uma carta de desejos, né? Quando a gente viaja e tal, porque se acontecer alguma coisa, ó, tá aqui o meu desejo e tal. Uhum. E eu trato isso com muita tranquilidade, né? Até te contei um pouquinho, depois a gente vai Sim. abordar esse assunto. Mas a maioria das pessoas não é assim. Você deve viver muito isso na prática. Uhum. Se a verdade é que a maioria das pessoas não é muito madura para estabelecer esses relacionamentos, como é que faz para uma pessoa que não é madura introduzir um assunto desse na esfera pessoal? Como é que você enxerga isso de tantos casos que você já atendeu? É que até a maturidade é algo subjetivo, né? O que é a pessoa ser madura? Tá. Talvez ela ter tido vivências parecidas para poder saber o quanto ela precisa se preocupar com isso. Eu acho que, da mesma maneira como você vai ficar mais atento e acender determinados alertas quando você vai fazer, por exemplo, desenvolver uma relação profissional com alguém, e você pode ter 18 anos, você vai fazer um contrato com a empresa que foi te contratar, certo? E você não é maduro o suficiente para entender aquilo, mas você vai contratar. Porque não há como você estabelecer uma relação formal sem fazer esse contrato? Por que não, quando eu entender a necessidade de eu também entender o que está em jogo, mesmo não tendo tanta vivência, porque entendo que a maturidade vem da vivência. Então, as pessoas se relacionam muito cedo, e muito cedo elas acabam se envolvendo, e muito cedo elas acabam entendendo o quanto difícil foi desenrolar essa situação se eu não tiver um bom contrato. Então, eu acho que depende não só da maturidade, mas também
da educação. Hoje a gente não vê nem faculdades falando, exceto a de direito, o quanto é importante a gente, por exemplo, procurar assistência de profissionais quando eu vou me relacionar com alguém. As relações acontecem, porque a gente está falando de um contexto emocional, né? A gente e é um mundo volátil, né? Então as pessoas não param para não, só um pouquinho, isso está virando uma relação séria, agora eu vou procurar alguém, eu vou procurar um advogado, eu vou procurar, sei lá, qualquer pessoa que tenha mais compreensão do que está envolvido aqui para poder me alertar. Isso não acontece. Eu acho que não é a questão da maturidade, porque mesmo pessoas que possam ter uma certa idade e ter vivência, ainda têm uma dificuldade de abordar esse tipo de assunto. Eu acho que, para quem está iniciando uma jornada com alguém, quem tem o desejo de se relacionar e de constituir, não família, mas assim, conhecer alguém, buscar ajuda profissional. E quando eu digo ajuda profissional, Douglas, eu não digo assim, eu vou contratar um advogado que vai redigir um pacto para mim. Eu não preciso fazer isso. Eu posso consultar uma pessoa que tenha mais experiência, eu posso consultar, inclusive, um advogado apenas para saber o que afeta, qual é a repercussão dessas minhas decisões daqui para frente. Entende? Então, assim, existe isso hoje no mercado. Assim como, por exemplo, a pessoa tem uma questão emocional, o que ela vai fazer? Ela busca um psicólogo. Ela vai ter uma jornada com esse psicólogo para entender quem ele é, quem são as pessoas com quem ele se relaciona, por que isso acontece. Não, por que não buscar profissionais que possam te trazer essa visão? Né? E não esperando só assim a questão de duas pessoas maduras se relacionando, porque isso é muito difícil, mesmo para quem tem essa compreensão. Então, eu concordo com você, mas assim, eu acredito que para ter essa racionalidade, a pessoa precisa ter um mínimo de maturidade. E quando eu digo maturidade, eu sou exemplo vivo disso, porque assim, eu tenho um pai de 86 anos de idade que é 100% imaturo, no meu ponto de vista. Então, não é a idade que influencia. Eu conheço jovens muito maduros, que têm... porque assim, né? Você ser estoico a esse ponto, você está numa relação e enxergar aquilo e ser racional e dizer assim, nossa, eu estou num relacionamento, estou apaixonado. Geralmente, as pessoas se apaixonam, querem casar. Né, Thaís? As pessoas se apaixonam, querem casar e elas não estão preocupadas com esse lado racional naquele momento. Então, por isso que eu digo, né? Quando a gente é mais maduro, a gente para e pensa nisso. Fala, poxa, peraí, tem essa questão, estou apaixonado, não sei o quê, mas existe um lado racional da vida que funciona e precisa funcionar. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa, que é muito interessante. Porque, normalmente, quando os jovens estão... Né, começam a se relacionar, tudo é lindo. Às vezes os dois estão começando a vida, então eles não estão preocupados, porque eles não têm nada para dividir, eles estão ali na luta inicial. Mas, fazendo um acordo, como é que, na prática, você vai... Porque, assim, imagina você casando com 25 anos de idade, sei lá, você não sabe muito o que vai ser o futuro, você não sabe o que você quer para o futuro, muitas vezes, né? Você não tem clareza de nada, absolutamente nada. Como é que você entende a evolução do próprio relacionamento em relação a um acordo que foi firmado? Você vai evoluindo esse acordo também? Você vai moldando esse acordo? Porque eu entendo que os casais vão mudando, vão pensando de forma diferente em relação a filhos, em relação a uma série de coisas. Como que na prática isso acontece, Niver? Então, é difícil ver pessoas tão jovens buscando essa assessoria. Tá. O que eu vejo acontecer são pessoas, e aí talvez seja essa a maturidade, que já viveram um trauma de uma ruptura conjugal. Tá. Em qualquer idade, e entenderam a importância de pactuar antes. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu assessorei fazendo um divórcio, ela era muito jovem, eles tinham casado muito cedo, tinham 2 filhos, e tinham uma relação de casamento muito boa, até que ela foi esgotando, né? A relação conjugal foi esgotando, não havia mais sentimento, eles decidiram se separar. E eles não tinham definido um pacto, logo o pacto era o da comunhão parcial, não tinham feito um pacto, né, eleito. Então, eles casaram formalmente e o regime era o da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que eles tinham adquirido ao longo do relacionamento foi dividido meio a meio. Mas gerou uma certa turbulência na hora desse divórcio, por uma série de questões envolvidas, emocionais, patrimoniais, enfim. Conseguimos resolver, eles se divorciaram, fizeram um acordo, saiu cada um para o seu lado, e aí volta ela um tempo depois e diz, olha, eu vou começar a namorar. Eu conheci esse cara semana passada. Faz um contrato de namoro para mim. Uau! Então, aquela experiência dela, né, traumática em relação
Incertezas, embora a lei estivesse garantindo alguma coisa para ela e para ele, mostrou para ela a necessidade. Não, peraí, eu não sei se isso vai ser só um namoro, eu não sei se isso vai ser uma relação, uma união estável, eu não sei se eu vou ter filhos de novo, mas eu sei que eu quero contratar com essa pessoa. E eu quero dizer para essa pessoa, formalmente, qual é o meu objetivo aqui com essa relação. Então, talvez a maturidade que a gente esteja falando, né, que faça com que a pessoa se mova para buscar, interessada, né, de forma interessada, explicar para o outro como é a relação que é, como é o ponto de vista dela em relação a esta relação e o que é, quais são as expectativas, esse seja o ponto. A pessoa viveu um trauma antes ou teve alguém muito próximo que viveu o trauma e aí isso vai despertar nela o interesse de querer conhecer, né, na sua perspectiva, como funciona essa relação e o que de fato está em jogo para buscar essa assessoria. Eu vou amparar isso através de documentos. Legal. Na tua experiência, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão pensando, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca fiz nada. Qual que é a tua sugestão ou a tua dica? Que dica você daria para essas pessoas para introduzir esse assunto num relacionamento que talvez não tenha essa maturidade ou não tenha essa liberdade, porque a gente sabe que muitos casais vivem, a gente não consegue nem entender, né? Não consegue nem muitas vezes conversar entre elas sobre o que elas querem para o futuro. Que dica você daria para essa pessoa que está te ouvindo agora e dizendo, meu Deus, eu preciso fazer isso? Ela não pode chegar com um contrato para o parceiro, para a parceira e dizer assim, assina aqui que agora eu escutei um podcast e a gente precisa ter um contrato. Que dica você daria para essa pessoa introduzir esse assunto? Eu diria de uma forma muito singela. Poderia ser muito comercial e dizer, assista o Me procure. o meu curso, o que pensar quando você, né, o que fazer quando você pensa em divórcio. Mas não vamos chegar Não, nós tanto vamos que vai falar assustar desse a curso, nós vamos falar desse curso já, calma. Talvez eu estou falando em relacional, vou assistir um curso de divórcio. Não vamos chegar tanto. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Porque vamos falar aqui, estamos falando de pessoas leigas, que não conhecem lei. Isso. Né? Que não são advogados que estão aí se relacionando. Pergunta simples. O que você gosta? Como você vê a nossa relação a longo prazo? E anota. Eu vejo que estaremos morando fora do país. Que legal. Pretende que a gente compre isso junto? Como é que a gente vai fazer? Onde você gostaria de trabalhar? Quantos filhos você gostaria de ter? Como é que você vê a gente nessa relação? Essas perguntas, se bem formuladas, vão te trazer outras perguntas. Mas como é que a gente constrói isso para isso acontecer da maneira que a gente está imaginando? Então, sabe pergunta simples? Como você vê a gente daqui no futuro? Que a gente pensa em construir alguma coisa juntos? Mas eu digo assim, no estágio mais avançado, que eu quero dizer. Porque eu acho que aí é um estágio ainda inicial. Não tem filho, você quer ter filho, beleza. Mas imagina o seguinte, um casal, tem um cara te ouvindo aqui, uma mulher te ouvindo aqui agora e fala assim, eu sou casado, tenho 2 filhos, estou casado há, sei lá, 10 anos. Eu nunca conversei com meu marido, com a minha esposa sobre isso. E eu acho muito importante. Pode até estar num momento onde o relacionamento está um pouco desgastado. 10 anos depois, isso pode estar acontecendo. E ela tem essa preocupação. Como é que introduz isso num relacionamento, vamos chamar entre aspas, mais maduro, vai? Ou mais velho, um relacionamento, né? Mais Porque velho. Se a relação não está tão harmônica, trazer esse assunto pode ser o estopim para uma grande crise. Muito embora a gente é muito sensível, né, esse terreno, porque às vezes a crise ela é necessária e não para que as pessoas busquem caminhos diferentes, mas que elas reconfigurem aquela relação. Isso já aconteceu, tá? Sensacional. As pessoas já chegaram a mim me relatando exatamente isso. Então, o que eu sugiro? Né? Assuntos desta natureza, quando a gente está numa relação conjugal e está, obviamente, pisando em ovos, eles têm que ser tratados de uma forma muito racional. Eu indicaria, busca uma assessoria de alguém que não tenha esse viés. Não, você veio aqui para comprar um divórcio. Não, eu vim aqui para entender a minha situação patrimonial. Entenda a sua situação patrimonial e depois, gradualmente, faça um convite para o parceiro para entender, olha, vamos sentar aqui, vamos ver como está, como é que a gente organiza, um exemplo básico, nossa, como é que a gente está organizando as nossas despesas básicas, vamos sentar junto, vamos fazer uma planilhinha, sabe? E aí começa, nossa, a gente gasta bastante aqui, né? E o que a gente tem de patrimônio? Vamos dar uma olhada, queria muito que tu soubesse. É um convite, é gradual. Eu diria, eu jamais chegaria para conversar com um parceiro, uma parceira, trazendo um documento pronto para essa pessoa assinar.
Eu acho que isso chega a beira a deslealdade, né? Me perdoem se isso já aconteceu com vocês, mas beira a deslealdade. Não é assim que a gente faz um acordo. A gente não conversa isoladamente para um advogado redigir um acordo para alguém assinar. A gente conversa com o advogado para entender o nosso cenário e nos ajudar a colocar isso para o parceiro e conjuntamente desenvolver um contrato que atenda às expectativas desse casal. Então, eu faria dessa maneira, né? Entenda o seu cenário primeiro. De forma gradual. Entenda como abordar esse assunto e gradualmente traz esse assunto. E aí é possível, inclusive, sabia, Douglas, eu alterar o regime de bens do casamento ao longo da relação. Eu tenho um caso que foi muito, muito bonito de ver. Eles me procuraram porque eles estavam em crise conjugal. E aí eu não gosto de fazer essas intervenções de forma conjunta, porque, embora eu tenha uma habilidade para entender o comportamento das pessoas, eu não sou eu não sou apta a fazer isso, né? Eu não sou uma psicóloga, eu não tenho domínio. Se as pessoas de fato entrarem num embate no meu escritório, talvez isso seja desastroso. Então eu evito essa cena, eu converso isoladamente. Então eles me procuraram com uma crise conjugal, até então queriam se divorciar. E aí eu fui conversando com uma parte, fui conversando com a outra parte dessa relação, entendendo quais eram os dilemas deles, as dificuldades, as divergências, e entendi que eles só precisavam organizar a questão patrimonial. Era isso que os dois queriam, mas eles não conseguiam conversar sobre isso. E, no fim das contas, ao invés de fazer um divórcio, nós fizemos uma alteração de regime de bens. E resolveu. Eles criaram uma nova base para aquela relação. E foi legal, porque era isso que eles queriam. E aí eles... Agora a gente pode viver o nosso amor romântico de forma tranquila, porque a nossa relação patrimonial está organizada e bem estabelecida. Bem resolvida. Parafraseando você mesma, o mau acordo é melhor do que um bom litígio. Ai, não gosto disso. Não gosta? Não. As pessoas têm um senso comum de dizer, nossa, muito melhor um mau acordo. Quando um mau acordo? Quando? Eu acho que a pessoa que diz um mau acordo é melhor que uma boa briga nunca esteve no judiciário batalhando para resolver uma relação conjugal envolvendo filhos e patrimônio. Porque quando eu falo de acordo, se eu não conseguir ter o mínimo de empatia para olhar o outro lado, eu vou sempre achar que eu perdi alguma coisa. Só que se você olhar para as bases deste acordo, ele não vai acontecer sem que os dois abram mão de alguma coisa. Isso que eu ia te perguntar. O que é um bom acordo? Um bom acordo é o acordo que atende às necessidades daquela, falando aqui no contexto familiar, daquela família, que privilegie os filhos e que dê condições para que as pessoas possam seguir seus caminhos com um menor impacto. Isso é um bom acordo. E aí eu vou te dizer, da questão patrimonial, depende da configuração familiar. A relação em relação a obrigações com os filhos depende da configuração familiar. Então, não existe um acordo pronto que a internet possa te oferecer. ChatGPT é maravilhoso, dá para usar perfeitamente, mas é impossível que alguém redija um acordo pronto para você e que ele se encaixe na sua relação, porque ela é muito particular e muito peculiar. Então, o que é um bom acordo? Um bom acordo é aquele que atende às necessidades de ambos, né? A gente está falando de dois polos aqui, se relacionando e precisando dissolver aquela relação. E aí as pessoas que falam isso, às vezes eu acho que é um clichê mesmo, né? Eles não estão entendendo, né? É um senso muito comum falar isso, mas não é verdade. Quando eu faço um acordo, eu estou abrindo mão de alguma coisa, mas a outra parte também está abrindo mão de outra coisa. E aí, se você projetar que isso não foi utilizado, ou seja, você não utilizou da sua autonomia para fazer um acordo, e você deixou com que um terceiro, que você nem sabe quem é, e que está, dando a mínima para você, vai decidir a situação. Ele não vai decidir a sua situação hoje, não vai amanhã, nem depois de amanhã. Essa situação vai ficar rolando na mão de um juiz que nem sabe quem é você. Exato, não sabe quem é você, não tem tempo para saber quem é você, né? Porque são, sei lá, quantos processos que eles julgam por dia. E aí eu me submeto, obviamente, ao judiciário, aos prazos processuais e, quem sabe, a atuação dos advogados. Quando eu tenho um conflito familiar, eu tenho um conflito em relação àquela família. E quando eu delego para pessoas que não estão empenhadas em resolver o meu conflito, eu potencializo a crise.
Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu gosto muito dos acordos e eu já trabalhei em cooperação com outros advogados para fazer acordos. E advogados maravilhosos que se empenham para resolver aquela situação. Mas eu já trabalhei com advogados muito ruins, por isso eu odeio advogados, que não estão empenhados em resolver a crise. Eles estão mais tendentes a inflar o seu próprio ego. Ou perdurar o cliente numa prestação de serviço? Talvez por uma questão econômica, né, mal ajustada, e aí vamos lá, um contrato ruim com o advogado também é um problema. Também é um problema. Né? Mas eu acho que há um jogo de interesses muito perverso nesse meio, se é assim que eu posso chamar. Né? Eu acho que todos os meios têm isso, a gente tem isso. Né? Mas sabe que é uma autorreflexão do próprio advogado quando a gente se envolve numa situação dessas. Né? Eu Porque concordo. quando você está negociando para alguém, você vai negociar com alguém. Geralmente, quando eu trabalho só com os meus clientes, sendo advogada única nessa relação, é muito tranquilo, porque eu entendo as necessidades, eu entendo as bases, eu vou pontuando e a gente chega mais facilmente a um acordo. E é muito legal fazer esse trabalho, porque é em cooperação, né? E sim, a gente consegue manter um equilíbrio nessa relação, mesmo agindo com um advogado, atuando com um advogado só. Agora, quando vem um outro advogado, a gente tem um outro interesse em jogo. E, às vezes, sabe aquela situação onde você está negociando e a pessoa fala uma coisa que você não gosta, que você acha errado, que você condena. E aí você tem que encontrar o equilíbrio dentro de você, negociar com você mesmo, para entender, peraí, até quando eu preciso me importar com o que essa pessoa está falando? Porque o meu objetivo não é me agradar ou me contentar ou contentar essa pessoa, mas contentar os clientes, fazer com que eles cheguem a um acordo. Então, a gente fica autorregulando a nossa própria atuação nesse jogo, né? Porque são pessoas, a gente está falando de relações pessoais. É mais comum você encontrar advogados na outra parte que estão buscando o consenso, ou é mais comum encontrar o advogado do outro lado que está buscando litígio? Nossa, Douglas, esse é talvez um grande desafio, sabe? Porque, na maioria das vezes, eu encontro pessoas que vendem uma ideia de consenso, mas que facilmente se jogam para a ideia de que o judiciário é a única alternativa para o casal. Tá. Então, o que eu mais vejo é assim, não, nós vamos negociar, eu também, eu sou super favorável ao acordo, mas se o seu cliente não entregar o documento, nós vamos ajuizar essa ação. Assim. Eu sempre falo, nossa, o portal da felicidade, eu estou morrendo de medo do judiciário. Né? E fica o tempo inteiro, se o senhor não fizer isso, se a senhora não fizer isso, eu vou para o judiciário. Eu penso, gente, que amadorismo. E o judiciário está ali, ele é um recurso que as pessoas precisam acessar para resolver suas demandas. Sim, mas essa demanda ela é necessária? Ela é necessário que eu ajuize uma ação para resolver? Ou eu posso fazer com que os meus clientes cheguem a um consenso? Eu posso colaborar para que isso seja resolvido? Então, é mais fácil, nessa minha jornada, encontrar pessoas inaptas para negociar de uma forma madura, consciente, racional, profissional. Consensual do que... Às vezes, a gente chega à conclusão de que, de fato, está tão difícil que não há outra alternativa. Mas isso é quando foge do controle, quando as pessoas estão sendo desleais, quando está havendo um prejuízo para a outra parte. Caso contrário, gente, é muito fácil chegar a uma solução, mas é preciso cooperação. E é preciso tolerância. Mas você acha que isso depende só do grupo de advogados que está envolvido, ou muitas vezes depende... Eu estou te perguntando isso porque eu já tive um cliente no passado, e foi engraçado até esse podcast, porque eu lembrei dele na hora. Quando a gente marcou esse podcast, eu lembrei dele na hora. Eu não sou advogado, sou contador, e eu estava atendendo um cliente, e esse cliente trouxe uma situação de divórcio, que tinha virado litígio e tal. E ele trouxe e apresentou toda a situação para a gente, porque ele falou, olha, eu preciso dar uma olhada na contabilidade da empresa por causa disso, porque a gente acaba sendo envolvido nisso, né? E eu olhei toda aquilo, eu falei, tá bom, deixa eu estudar aqui, olhei toda a situação, eu chamei esse cara para conversar. Eu não tenho nada a ver com o assunto, eu tinha que fazer lá o meu trabalho contábil. Eu trouxe ele, e eu acho que talvez por essa maturidade de eu ter passado já por um divórcio, eu chamei ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho essa liberdade com você, mas eu queria te falar uma coisa.
E eu tive uma conversa bem franca com ele, dizendo exatamente isso. Olha, não faça isso que você está fazendo. Porque você não vai prejudicar só a tua parceira que viveu a vida inteira com você, você vai prejudicar os teus filhos. Você está fazendo isso para os seus filhos. Esse preço vai ficar muito alto para você no futuro. Não pense só na questão financeira. Bom, eu sei que eu falei uma série de coisas para ele, ele falou muito obrigado, eu agradeço, eu vou refletir e tal. Mas no fim ele acabou seguindo aquilo que os advogados estavam orientando ele a fazer. E ele veio, inclusive, com uma requisição para a gente, para fazer uma determinada coisa na contabilidade que eu falei, cara, leva para outro. Eu não vou fazer isso. Isso vai contra os meus princípios, eu não vou fazer isso. Eu perdi o cliente por conta disso. Então, assim, às vezes eu acho que tem essa questão do advogado, mas às vezes eu acho que tem uma questão também moral de uma das partes, ou das duas partes. Não tem? Você não sente isso? Eu acho que é um conjunto de fatores, mas eu acho que quem assessora as pessoas que estão vivendo uma crise tem grande parcela de responsabilidade pela decisão que vai tomar a partir daquele momento. Vou te dar um exemplo, né? Você, olha só, você não tinha nada a ver com essa relação, você chamou ele e você orientou. Faz isso. Eu tive uma experiência, eu sei como é. Não segue essa linha, isso está errado. Essa pessoa, e aí eu estou falando na ruptura conjugal, as pessoas passam por um luto. Inevitavelmente, tá? Estando já em outro relacionamento ou não, as pessoas passam por um processo de luto. Todo mundo passa por esse processo de luto. E nesse processo de luto, desencadeia uma série de reações. As pessoas vivem emoções diferentes. E tem uma dessas fasezinhas do luto que a gente chama raiva. E neste momento, e eu acho isso, por que eu trago isso? Não, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Nesse momento, se eu estiver mal orientado, eu vou, sabe o quê? Me confortar com o conselho que mais atende àquela minha necessidade nesse momento. E eu estou com raiva. O que eu quero? Quero destruir tudo. Eu quero destruir quem chegar na minha frente. Então, de repente, você era uma pessoa que estava lá orientando de uma forma mais madura, mais consciente, porque conhecia essa jornada. Mas ele está lá assessorado pelos advogados que estão dizendo, aqui a gente, né, está supondo, obviamente, está sendo assessorado por advogados que estão colocando realmente uma potência maior nessa crise do que existe. Familiares que estão também magoados pelo término da relação, pelos motivos, enfim, né, que possam ter desencadeado isso. E acabam, né, também colocando mais lenha nessa fogueira. E, obviamente, que se a pessoa tiver uma índole duvidosa, aí realmente não vai ser trabalho de advogado, não vai ser trabalho de amigo que vai mudar esse desfecho. Mas eu acho que existem fases ali da ruptura conjugal que são determinantes para as escolhas que a pessoa vai tomar dali por diante. E isso eu digo assim, a gente fala de relações pessoais, né? As pessoas agem de forma diferente para determinadas situações, mas inevitavelmente fases nesse luto eles vão viver, e existem fases mais adequadas para a gente poder tratar questões relacionadas ao divórcio. Então, às vezes, mais sensíveis, a depender do tipo de orientação, isso pode ser um desastre ou pode realmente levar a pessoa a uma solução mais harmônica, sabe? Quando na tua experiência, né, a gente está falando de divórcio, naturalmente, divórcio eu acho que influencia demais todos os executivos. Depois eu vou até te pedir uma dica no final, o que você diria para um executivo que está ouvindo a gente agora, que já está com o seu patrimônio estruturado e tal, e que nunca pensou nisso, qual o primeiro passo que ele deveria dar. Mas assim, a gente está falando de um processo que mistura jurídico e emocional, né? Pelo que você está me contando. Então, o divórcio ele tem uma questão emocional, tem uma questão pragmática que a gente tem que enfrentar, e também muitas vezes por mais que não vá para o judiciário, é um processo jurídico, porque tem que haver uma separação, que muitas vezes não foi combinado, não foi nada. Aonde é pior essa negociação? Porque acredito eu que quando tem uma traição, a situação se complica. Quando os filhos estão envolvidos, na tua experiência, para alguém que está passando por um processo desse, seja se houve traição, não houve, se o casamento se desgastou, tem filhos, qual é a orientação que você dá para essas pessoas tentarem fazer um acordo da forma menos prejudicial possível?
Qual é o caminho, Niver? Não agir com raiva, nem ser precipitado. Tá. Da mesma maneira, quando a gente falou em como começar a conversar sobre a questão patrimonial no início de um relacionamento, se eu penso na possibilidade de haver uma ruptura nessa relação conjugal, eu preciso ter muita maturidade também, muita compreensão do que está envolvido. Então, tomar decisões muito abruptas em relação a isso pode também ser desastroso. Eu preciso de assistência. A mesma coisa, você está doente, você vai resolver sozinho? Sim, se você tiver uma dor de cabeça, você vai tomar uma Neosaldina, passou, beleza. Você ficou com dor de cabeça de novo, você teve 3, 4, aumentou e tal, vai sair do seu controle, você vai procurar alguém para te ajudar. É a mesma coisa, eu estou numa crise conjugal, eu preciso de ajuda, eu preciso entender. Bom, tudo bem, pode não ser necessariamente um advogado, daqui a pouco pode ser um psicólogo que esteja habituado em trabalhar com conflitos de relação conjugal, e a pessoa vai te encaminhar para um advogado que vai tratar disso. Muitas vezes, sabe, Douglas, eu atendo pessoas que não estão pensando em divórcio, mas que tiveram uma crise, e surpreendente, tá? Traição não é o maior motivo de divórcio. Jura? Juro. Me conta, essa eu fiquei curioso agora. O que é o maior motivo, se não é traição? Não é a chancela para dizer que você traiu, tá tudo bem, não é isso. Pelo amor de Deus, você vai ter uma não entenda errado. Mas não é. Eu até escrevi um artigo que fala sobre as expectativas das pessoas e o que é lealdade na relação conjugal e que eu digo assim, a lealdade ela está acima de qualquer outro pacto que eu faça na minha relação conjugal, né? Ser fiel não necessariamente viola a lealdade que tem na relação do casal. Que absurdo. Jura? Isso. Não. Me explica isso, porque eu preciso nascer de novo para entender isso. Às vezes tem pactos conjugais que não necessariamente para eles o requisito é ser fiel. A fidelidade e lealdade na relação. Fiel em que sentido? No sexual, é isso que você está dizendo? Às vezes até sexual. E eu vou te dizer, antigamente a gente ouvia mais falar nisso, né? Ai, olha, faz, mas faz bem feito, né? Fulaninho, se for fazer, faz bem longe que eu não quero saber, não é verdade? Na verdade, assim, nem muito... Eu ouço isso hoje, tá? Jura? Juro. Que engraçado. Eu tenho tantos assuntos familiares envolvidos nessa minha relação conjugal, que vai de quem vai pagar as contas em casa, quem é que vai trabalhar, quem vai prover essa família, quem vai ser o responsável pelos filhos, o que a gente vai construir nessa relação. É a pessoa que me recebe em casa quando eu chego e vem conversar comigo, que me apoia, que me empodera, é o outro que faz a mesma coisa com esse cônjuge. Mas volta e meia, um descobre que o outro foi lá e pulou a cerca. Isso é um trauma? É um trauma. Isso pode impactar na relação? Pode. Mas aí a pessoa começa a pesar, mas será que isso é motivo para eu romper a minha relação conjugal? Eu não estou falando que eu concordo com isso. Não, está claro, está claro. Mas eu respeito a decisão das pessoas. E aí eu te digo, depois de tantos anos atuando, eu imaginava antes, né, mais ingênua e imatura em relação a isso, que a traição pudesse ser o estopim para uma crise conjugal. Ela até é o estopim para uma crise, mas ela não é a principal responsável pelos divórcios. O que torna a relação insustentável, leva essa relação conjugal ao divórcio, é a falta de cuidado. Mas, poxa, a pessoa está traindo e está cuidando de todo mundo. Por incrível que pareça, existem pessoas que conseguem se doar para uma relação conjugal e daqui a pouco ter suas aventuras. E o outro tolera isso. Tem relações conjugais, inclusive, que isso é admitido, formalmente admitido. Você falando isso agora, eu estou lembrando de alguns casais. Não é nem próximo de mim, mas eu conheço alguns casais no plural, que têm, pelo menos me parece, não sei, né? Me parece que tem uma relação assim. Por quê? Porque a gente cruza, às vezes, em lugares públicos, aquela pessoa com outro parceiro ou parceira, e ele continua casada. E aí todo mundo sabe, menos todo mundo pessoa, sabe. Né? Não sei se o principal ou a principal sabe ou não. E não vai ser você que vai. Pelo amor de Deus. Até porque não é nenhuma relação próxima, assim, mas
Realmente, Mas como é difícil mesmo quando é relação próxima, né? Você acho que é sabe mais disso. difícil ainda. E aí você pensa, puxa, sou eu que vou verbalizar isso? Sou eu que vou dar o tom para esse relacionamento? Qual é o limite entre a minha relação de amizade e a minha responsabilidade sobre as decisões que eles próprios tomam? E se a outra pessoa desconhece, será que ela desconhece? A gente fica muito na dúvida, É muito né? louco. Mas quando você falou assim, é a traição, o outro tá... É muito subjetivo, sabe? Mas aí vira um relacionamento por puro interesse, é isso? Por puro interesse. Quando eu digo interesse, é óbvio que tudo é interesse na vida, né? A gente na vida adulta aprende isso, que talvez até o amor seja um pouco voltado ao interesse do meu ego, do meu eu. Bom, Das tuas necessidades emocionais. uma conversa muito profunda essa, não é para esse podcast, mas assim, você não acha que vira uma questão muito comercial, talvez? Porque o que você falou, pô, quem que vai prover, quem que vai pagar as contas, quem que vai sustentar o filho? Então, essa relação, eu mantenho essa relação porque essa relação ela é confortável, entre aspas, para mim. É Mas isso é que um você pacto... enxerga? Não necessariamente. Porque eu não estou falando que não tem amor, que não tem afeto nessa relação conjugal. Não é isso. Não se trata disso. Você faz milhões de pactos com as pessoas com quem você se relaciona. E sua esposa também, né? Quando você está na relação conjugal, todo mundo tem uma função, né? Se você pensar desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, cada um cumpre os seus papéis. Quando você está triste, você chega em casa, puxa, vamos conversar, me ajuda aqui. Quando ela está triste, você dá apoio. Se um filho fica doente, você está trabalhando, você sabe que tem alguém cuidando. Né? Vocês construíram um patrimônio, vocês têm muita coisa juntos. Isso engaja a família, isso engaja as pessoas nessa relação. É muita coisa envolvida. Eu não estou aqui chancelando a traição de forma alguma, mas eu estou dizendo que essa não é a motivadora do divórcio. Né? Ela não é o principal motivo. Claro, isso é um grande alerta. Se eu não tolero isso na minha relação, eu entendo que isso é um grande alerta. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, eu preciso ver o que é. Se eu vou tolerar isso, se eu vou aceitar esse fantasma na minha vida, é uma coisa diferente. Mas tem pessoas que entendem, não, eu vou passar por cima disso, não sei se vai ser isso, se vai ser acontecer de novo, mas tem muitas outras coisas envolvidas. Talvez eu vá tolerar. Tem casais que dizem, não, tudo bem, quer saber, era uma necessidade que você tinha, eu também vou fazer a mesma coisa, tá bom, a gente está bem assim, e eles têm uma relação conjugal ótima. Então, é só para te dizer, não é que lealdade na relação não tem nada a ver com fidelidade. Fidelidade é um dos pactos que você faz na relação de lealdade conjugal. Difícil, nossa, eu vou levar um tempo para processar a isso aí. A pessoa que usar esse trecho para se beneficiar vai ter um monte de gente fazendo corte, falando assim, olha aqui, tá vendo? Olha o que a advogada falou. E eu vou deixar claro, não significa que eu concorde. Eu acho que fidelidade precisa ser um pacto também conversado. Porque assim, eu tenho um pacto com a minha esposa, a gente conversou desde o dia 1, que assim... Que se você trair, você porque, morre. Porque assim, para mim isso é a lealdade, né? Isso é o principal... Mas você concorda comigo que lealdade é uma coisa. Lealdade é uma coisa. Fidelidade na relação conjugal também é outra coisa distinta. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, para mim. Na minha cabeça, talvez eu seja um Neandertal, sei lá, não sei. Eu não consigo desassociar isso. Esse mundo está muito moderno para mim. Mas é engraçado porque Mas é porque no seu pacto, a fidelidade é uma coisa importante. Você pactuou isso. Sim. Né? Até porque, eu vou fazer uma confissão aqui, nem é uma confissão, porque eu já falei isso para tanta gente que eu não acho nem que é confissão mais. Eu traí no meu primeiro relacionamento. Como é que tu te sentiu? Péssimo. Eu me senti um lixo depois que tudo aconteceu. E eu tive a humildade de ir até a casa da minha ex-mulher com a minha atual mulher e pedir perdão a ela de tudo que eu tinha feito no passado. Porque aquilo me fazia muito mal. Então, por isso que eu estou te falando, né? Eu não consigo desassociar. Eu fui desleal, né, naquela relação. E isso impactava, inclusive, a relação com os meus filhos. Né? Porque era uma história atravessada para todo mundo e tal. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu preciso pedir perdão, eu preciso ser perdoado do erro, porque foi um erro. Para mim foi um erro. Tem um contexto enorme por trás disso que me levou a fazer isso. Tá? Não estou justificando,
Mas estou dizendo, teve um contexto, e aí, mais uma vez, a questão da maturidade, né? Eu era uma pessoa muito imatura, enxergava a vida de uma maneira completamente diferente do que eu enxergo hoje. E até por isso que eu te falei da questão dos regimes e do acordo, né? A gente tem que ir ajustando, eu acho, ao decorrer da vida, esse acordo, né? Porque Claro. a gente vai mudando, né? Mas espera aí que eu vou te perguntar outra coisa. Pergunte. Quando você traiu, esse foi o motivo do seu divórcio? A traição? Não. É isso Eu que quero pedia dizer. o divórcio. Eu não queria mais estar naquela relação. Mas foi um motivador? Não, para mim não, porque assim, eu não me via mais naquele relacionamento, eu não tinha mais conexão com a minha ex-mulher. Eu não tinha essa conexão, não existia conexão, a gente não tinha objetivos e propósitos em comum, no meu ponto de vista. E isso foi um dos fatores que me levou, inclusive, a trair, né? Eu casei muito cedo, casei com 20 anos de idade, enfim, eu era muito, muito imaturo, uma série de fatores aí, mas de fato, isso não foi o principal motivador do meu lado, né? Eu não posso dizer nada por ela, o que ela pensou na época e tudo mais. A gente até tentou continuar o relacionamento depois disso, mas eu não consegui. Uhum. Eu não conseguia mais estar naquele relacionamento, porque isso já vinha de antes, né? Já vinha acho que de uma questão de premissas anteriores. Mas o fato de eu ter feito isso, de eu ter traído, isso me consumia absurdamente. A minha consciência, ela me cobrava o tempo todo disso, sabe? E eu percebia que o meu relacionamento com os meus filhos era complicado por conta do que eu tinha feito, Dessa decisão. dessa conduta que eu tive. E por isso eu cheguei à conclusão que eu tinha que pedir perdão. E isso assim, para mim foi uma virada de chave na minha relação com a minha ex-mulher, na minha relação com a minha atual esposa. E engraçado porque eu fiz um pacto com a minha esposa quando a gente se conheceu e tal, porque eu achei que eu nunca mais ia casar, na verdade, né? Eu achei que eu falei, cara, agora eu vou ficar, não quero mais saber de ter um compromisso, de casar e tal. E 2 anos depois que eu tinha me separado, eu conheci a Ju, minha atual esposa, me apaixonei, a gente se casou e tal. E eu fiz um pacto com ela, eu falei assim, olha, eu quero fazer um pacto com você. Eu quero, porque isso é muito importante para mim, né? A questão da fidelidade é um fator. Por isso que eu não consigo desassociar. Para mim, esse é um fator de deslealdade. Eu talvez tolere algumas outras coisas que possam acontecer. Eu acho que todo mundo está passível a erro, a ter errar, de fato, errar. Mas a infidelidade, para mim, é um fator que eu não consigo perdoar. Olha que louco. Eu cometi e eu não consigo perdoar. Tanto é que eu não me perdoei. Eu tive que ser perdoado. E aí tu contratou diferente no teu segundo casamento. Não foi nenhum contrato, né? Foi eu disse isso literalmente para ela. Disse assim, olha, o único pacto que eu quero fazer com você é assim, se você pensar algum dia que acabou e que você termina antes, vamos tentar conversar, cada um segue a sua vida de forma legítima, de forma adulta, madura, e cada um segue o seu caminho. Eu só não, se você me trair, aí vai ser muito difícil para eu superar. Vai ser muito difícil. Aí acho que vem a raiva, né? A raiva, eu vou ser tomado pela raiva, e aí vai ser muito difícil negociar qualquer coisa. Mas sabe que eu te provoquei quando eu falei você contratou? Porque você fez um acordo verbal, exato. Mas é isso. Algo te trouxe na mente que você precisava verbalizar isso, para ver como isso não está necessariamente no rol das obrigações conjugais. Concorda? Tem gente que coloca isso em contrato? Lógico. Tem traição? Multa, inclusive. Multa. Exato. Mas é isso que eu quero dizer. E aí a gente volta para os pactos que a gente faz Que nas loucura. relações. E volta para aquelas luzes que a gente acende pelas dores que a gente teve no passado. Eu concordo contigo. Eu nunca traí. E eu não faria por mim também, porque eu jamais dormiria com a minha cabeça pesada. Eu aprendi uma coisa do meu pai. A tranquilidade na consciência é algo impagável, eu diria assim. Eu acho que é difícil a gente falar numa relação quando ela está ruim, mas é muito pior você carregar um peso que não combina com você. Mas tem pessoas que fazem isso naturalmente e vivem bem, e quem sou eu para dizer que isso está errado? E que o outro aceita. Né? E o outro aceita. É isso, é sobre isso. Eu tenho a cabeça muito aberta para entender o que os meus clientes querem e precisam. Eu não estou lá para dizer o que eu acho certo ou o que eu acho errado.
Eu estou lá para garantir que aquilo que eles contrataram esteja minimamente escrito para que eles possam lembrar disso no futuro e que isso possa ser, talvez, determinante se um dia aquela relação não der certo. E, olha, por isso eu te provoquei. Você contratou? Não, você contratou verbalmente? A gente faz pactos o tempo inteiro. Exatamente. E cada um cumpre os seus papéis. Ou não. Ou não. Eu quero te perguntar uma coisa, porque assim, eu lembrei agora de um filme que eu assisti, e eu achei muito legal, um filme americano, onde o cara tá indo pro seu, sei lá, 8º casamento, sei lá o que ele tá indo, e lá é muito comum o pacto nupcial, pré-nupcial, né? Eles fazem um pacto antes do casamento, e a negociação, que a noiva era obviamente um filme de comédia, né? Mas a noiva estava indo para a igreja para casar. Enquanto ela estava indo para a igreja, ela estava com o advogado negociando o resumo do pacto nupcial dela. E a cláusula que eles estavam discutindo era relações sexuais. Né? Era um cara bem mais velho casando com ela, e o cara dizendo assim, eu quero 3 vezes por semana. Ela dizendo assim, 3 não, tem que ser 2. E não sei o quê. E existe esse tipo de coisa? Você já pegou alguma coisa nesse sentido? Ou isso é piada mesmo? Não, eu acho que isso é mais piada. Eu vejo muitas pessoas reclamando, tá? Muitos casais, e aí eu tô aqui, tanto mulheres quanto homens, reclamando da frequência sexual. Tá. Reclamando isso é um motivo mesmo. que dá. Você já viu isso como motivo de divórcio? Já. Já? De pessoas também de escassez de relação sexual no casamento. E aí, realmente, né, para um ficar inviável. Mas, assim, se você me trair, você vai me indenizar em X. E a pessoa, ok. E a gente pactuar isso em contrato. Porque a gente está falando de contrato de 2 pessoas maiores, capazes, que têm compreensão do que estão pactuando. Então, né, a gente faz. Há uma questão sobre a validade e eficácia dessa cláusula, mas sim, ela tem uma validade e eficácia. Mas as pessoas contratam. Agora, claro, há 2, 3 vezes. Bom, há quem coloque isso num contrato. Eu queria ver executar e fazer prova disso se isso não for dissecado e resolvido por um acordo. Tem que gravar para poder... Mas não foi de qualidade. Não foi de qualidade, essa não valeu. Tá? Nossa cláusula é qualitativa, não é quantitativa. Não, imagina quem está assistindo pensando, meu Deus, eu tenho que pensar Esses nisso dois também. loucos aí. Quem vai casar amanhã, né? Quem vai casar amanhã. Espera aí que eu já vou botar isso aqui no meu contrato. Peraí, preciso colocar isso. Aliás, vamos falar com o noivo também, né? A gente podia fazer um teste. O que o GPT fala se a gente redija uma cláusula que envolva quantidade de relação sexual no casamento. Sensacional. Aí, Thaís, uma dica para você no seu acordo nupcial. Ai, tá divertido. Coloca no prompt o quanto você quer que ele responda, tá? Direciona essa resposta. Nível, ainda nessa questão do ambiente familiar, antes da gente entrar em questões mais técnicas, talvez, questão dos filhos, né? Qual a tua opinião? É uma opinião, obviamente que não é uma questão jurídica, mas uma opinião. Quando você tem... É muito comum você ouvir assim, né? Eu não me separo por causa dos meus filhos. E os filhos convivem e presenciam um relacionamento tóxico dentro de casa. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Sabe, eu sou muito franca com os meus clientes. Então, eu escuto muito, tá? Quando a pessoa chega no meu escritório, ela conversa... eu vou entendendo qual é a motivação dessa pessoa, por que ela está ali. E quando ela me diz, verbaliza isso, olha, eu escuto isso muito, eu só não me separo por causa dos meus filhos. E eu vou entendendo como é a relação, como é o dia a dia, vou perguntando e entendo que, de fato, isso fugiu do controle. Eu já falo, olha, os seus filhos precisam de você sadio. Os seus filhos precisam de você com saúde emocional. Eles estão percebendo isso, não se engane. Talvez para eles o sofrimento de ver vocês brigando é maior do que conviver com vocês em casas diferentes. Então pensa bem, porque se você está pensando no bem deles, isso não é para o bem deles. Eles estão sofrendo também. As crianças são muito espertas, as crianças captam, a gente sente a energia. A energia, quando alguém não está bem, quando as pessoas brigam dentro de casa. Então, erra aquele que pensa que está fazendo pelos filhos. Se ele for leal com os filhos e ele tratar essa dissolução dessa relação conjugal de forma responsável, os filhos vão ficar bem. As crianças sabem lidar muito bem com pais separados. Não há problema nenhum em relação a isso. O problema é quando eu submeto
essas crianças a um ambiente que é insalubre. Isso é um problema. Então, o meu aconselhamento, quando as pessoas chegam nesse grau de compreensão das suas relações, é, primeiro, encaminhar para um procedimento terapêutico, para que a pessoa entenda o que eu estou falando também, né? E quando não é possível, obviamente, colocar a pessoa naquele cenário. Vamos imaginar agora que você se separou, tá bom? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Você vai morar num lugar, vai morar no outro, vocês vão separar, né, a convivência, vocês vão organizar, eu vou ajudar a convivência com essas crianças dessa maneira. Tu acha que isso seria bom? Eu vou te falar o seguinte, olha como seria saudável se ao invés de você estar num ambiente que é ruim até de conversar, no seu dia de convivência você está 100% conectado com seus filhos. Tendo liberdade de conviver com eles sem nenhuma interferência. Não seria melhor assim? Puxa, é verdade. Talvez seria melhor. Sabe? Então, convidar essa pessoa a entender a situação e se colocar em determinadas posições. Você é casado e é assim que funciona a sua dinâmica. E se você fosse separado, como seria? E aí a pessoa consegue, imaginei, consegui ver, talvez seja melhor ainda. E eu te asseguro, não sou aqui uma incentivadora de divórcios, até porque eu faço divórcios consensuais, mas eu faço pactos antinupciais, eu faço acordos, né, de namoro, eu trabalho com outras questões societárias que envolvem relação pessoal, conflituosa. Então, o meu propósito não é vender um divórcio, meu propósito é resolver situações de crise. Mas quando eu vejo pessoas com um grau de relacionamento tão tóxico, tão prejudicial, com certeza oriento para que tomem uma atitude, uma decisão consciente, coerente e com responsabilidade, preservando a relação com os filhos e a relação com o seu cônjuge também, ex-cônjuge. Porque se engana aquele que acha que vai separar da pessoa e nunca mais vai ver na vida. Né? Exato. Eu acho que é uma relação, enquanto você tem... Pelo menos quando você tem filho, né? Principalmente quando você tem filho, é uma relação que vai perdurar para sempre, né? No meu caso, por exemplo, eu estou sempre convivendo com a minha ex-mulher, com o marido dela hoje, com a filha dela hoje, os meus filhos, né? Existe um elo, né? De interação aqui que não tem como... Então, como foi o teu divórcio, Douglas? O meu divórcio foi tranquilo, apesar do que eu tinha feito. Você falou de que você muitas vezes fez você gosta de ser o advogado das duas partes, né? No meu caso foi muito engraçado porque eu contratei a minha tia como advogada e ela foi advogada de nós dois. A minha tia, por parte de pai, ela é advogada e ela foi advogada tanto para mim quanto para minha ex-mulher. Como eu te falei, eu me sentia muito culpado na época. Eu acho que eu fiz o que era certo, né? Então, assim, na época a gente era um casal que não tinha quase nada de patrimônio, alguma coisa do patrimônio que ela tinha herdado, inclusive. E eu falei, isso é seu, não tem nem o que discutir, isso é seu, né? Então, assim, a gente fez um pacto que foi, eu acho que bom para os dois, né? A gente definiu pensão na época, eu tinha o escritório, ela tinha uma loja de roupa, a gente combinou que cada um ia ficar com seus negócios, então integralmente, né? Mesmo a gente tendo direito um ao outro, você fica com a tua loja, fica com o meu escritório. As duas coisas eram muito pequenas, enfim, a gente tava... Eu fiquei 14 anos casado, no meu primeiro casamento. Ou seja, eu me separei com 33 para 34, eu casei com 20, eu já tinha 2 filhos, um casal. E aí, como eu te falei, achei que nunca mais ia casar, 2 anos depois eu conheço a Ju. Mas eu acho que foi bastante consensual, porque a gente não teve litígio, não teve briga. Relacionamos as poucas coisas que a gente tinha, fizemos uma divisão e ficou bem claro para todo mundo o que cada um deveria ficar e cada um seguiu a vida. Óbvio que a gente teve depois algumas dificuldades de relacionamento em função dos filhos. Né? O meu filho era pré-adolescente na época, meu filho entrou na adolescência, foi um pouquinho complicado e tal. Mas eu carregava esse peso que eu te falei, né? Puta, eu fiz isso, eu me sentia culpado do comportamento que eu tive. Mas eu acho que... eu acho que a minha ex-mulher também era uma pessoa muito madura, né? Do ponto de vista, não de idade, mas do ponto de vista de compreender o que tinha acontecido, né? De que a relação tinha acabado mesmo, tal. Ela casou, acho que eu não tenho certeza se 1, 2 anos, 3 anos depois que a gente se separou, ela casou com uma pessoa que eu considero um cara espetacular, inclusive,
cuidou dos meus filhos como se fosse pai. Eles tiveram uma outra filha, que hoje deve estar, sei lá, os seus 18 anos, 16 a 18 anos, eu não sei exatamente. E a gente tem uma relação super saudável hoje. No começo foi um pouco conturbado, né? Aquilo que eu falo para você é amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que tem algumas coisas que não faz sentido, né? Até ontem eu estava numa reunião, nada a ver com isso aqui, mas eu estava numa reunião de negócio aqui, a gente conversando, e eu, com muita tranquilidade, eu falei assim, essa briga eu não quero comprar, eu não vou comprar. Mas não adianta vocês que tentarem me colocar, eu não vou entrar nessa briga. Então, acho que a gente escolhe as nossas batalhas, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai escolhendo as nossas batalhas. E hoje eu tenho... Meu filho vai casar agora em agosto na Itália. Vai ter uma festa, as famílias vão se encontrar. Então, a gente tem um relacionamento saudável. Eu acho que é super saudável. A gente se encontra nos lugares, quando tem festa de aniversário, a gente se encontra num restaurante. Eu e a Ju vamos na casa deles. Quando tem alguma festa, alguma coisa, a gente é convidado. Já convidaram até a gente para passar o Natal na casa deles algumas vezes. Eles vêm na minha casa. Então, assim, eu acho que está super bem resolvido. E não tem nada melhor na vida. Lógico. É isso que eu falo, né? Cara, não tem nada melhor do que você ter paz. E quando eu falo de processo, eu digo assim, nessas fases do divórcio que vocês viveram, que a tua tia, que era advogada, ajudou vocês. Você acha que o fato dela ser uma pessoa com esse viés colaborativo, isso ajudou nesse processo? Total. É óbvio que, para mim, até na época foi uma surpresa ela ter aceitado, né, que a minha tia fosse. Mas, cara, assim, a gente escreveu um racional das coisas. Falei, isso aqui tudo é seu. O que eu quero? Me deixa trabalhar, me deixa a minha empresa para eu continuar trabalhando. Era uma empresinha minúscula. Eu lembro até hoje, eu tinha um carro financiado. O dela era quitado. Eu falei, fica com o carro quitado você, eu vou ficar com o financiado. Eu vou continuar pagando. E o que eu quero é isso. Peguei minhas roupas. Literalmente, eu não tirei absolutamente nada de casa. Minhas roupas, o resto fica tudo com vocês. Eu sofro um pouquinho até, porque até as fotos que eu tinha dos meus filhos e tudo, né? Depois eles me passaram e tal, mas, assim, literalmente... não era aquilo que era importante para mim, sabe? Eu queria resolver uma situação que tirasse um peso de mim, assim, que a gente resolvesse, que a gente pudesse caminhar. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? A vida é muito curta pra gente ficar perdendo tempo com batalhas que não vale a pena, né? E Douglas, tu fez um bom acordo? Eu acho que sim. Independente do que eu fiz, para mim foi ótimo. Que legal, é sobre isso que eu refiro quando eu falo, não é um mau acordo, um ótimo acordo. Porque assim, eu acho que... Se você olhar para a vida de vocês antigamente, olhar para a vida de vocês hoje, e é muito raro encontrar ex-casais que se relacionam nesse nível de amizade, né? Que pode-se dizer que é uma amizade. Vocês compartilham dos bons momentos com os filhos comuns, no mesmo ambiente, sem problema nenhum, ao contrário, né? Tem um relacionamento ótimo. Ou seja, vocês pactuaram muito bem quando vocês tiveram essa ruptura. E eu acho que uma coisa que ajudou bastante também é que a minha esposa, a Ju, ela tem... os pais também são separados e eles têm uma relação igual. Eles convivem junto o tempo todo, os pais dela. Nenhum dos dois é casado hoje em dia, mas cada um tem um relacionamento aqui, outro relacionamento ali e tal. Mas eles convivem como dois irmãos hoje. É muito engraçado ver a relação do meu sogro e da minha sogra. Eles são dois irmãos. É muito comum o meu sogro pegar o carro, pegar minha sogra lá em Santa Catarina e trazer para São Paulo. Ele vem com ela, ele traz ela para São Paulo, vem buscar ela. Então, eu acho que isso na cabeça da Ju ajudou muito também, né? De que, cara, as coisas estão resolvidas, então... Como essas relações próximas podem influenciar, né, no desfecho. E aí, quando você estava divorciando, você não escutava versões diferentes sobre o que você devia fazer? Nível, o meu pai... Olha aí. 80, hoje estamos em 2025, ele vai fazer 86 anos agora, dia 30 de março. Ele deve estar separado da minha mãe há pelo menos uns 30 anos, se não for mais. Perdi essa conta já. Ele não consegue entrar no ambiente onde minha mãe está. Até hoje. E faz 30 anos que toda conversa que a gente vai ter com ele, seja do assunto que for, ele engata alguma coisa para falar mal da minha mãe. Ele não supera. Nunca superou. E se você falar assim, nossa, mas tua mãe fez alguma coisa? Traiu? Nada. Minha mãe simplesmente pegou as coisas dela e foi embora porque ela cansou da relação.
E até hoje, a minha mãe faz yoga, lá, para ela, ele não quer azar dele, eu vou. Ela diz, eu vou, se ele quer ir, não é problema dele. Ele não foi no meu casamento, porque a minha mãe estaria no meu casamento. Quando eu casei com a Ju, a gente fez uma festa, ele não foi no meu casamento por conta disso. Ele não consegue superar. Então, por isso que eu digo, eu acho que isso é maturidade. Né? Uma pessoa que não consegue superar um problema, um trauma, não sei o quê, é porque não consegue, não tem inteligência emocional e maturidade para conseguir né, ir para frente, sair né? E ele criou um entorno em volta dele, enfim, é uma nuvem negra, né, que fica. Mas eu acho que foi resolvido e foi um bom acordo. Que legal. Tu sabe que a gente percebe assim a falta, talvez, de compreensão do que a pessoa está vivendo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim, eu estou me divorciando e tal, e quer saber, eu bloqueei ela no WhatsApp. Nossa, que maduro, muito maduro. Deixa eu perguntar, como é que vocês se relacionam, vocês conversam? Por e-mail, manda um e-mail. Falei, que arcaico. Com a R, a de recebimento. Gente, pelo amor de Deus, desbloqueia esse WhatsApp. Vamos desbloquear, vamos começar a conversar. Maduro, vamos conversar o que é essencial. Então, eu acho que você foi muito bem orientado quando foi tratar dos assuntos do seu divórcio. Eu espero verdadeiramente que as pessoas sejam orientadas, tenham uma rede de apoio. Você com certeza tinha uma rede de apoio ótima. E a sua tia faz parte da rede de apoio. Eu não tinha. Ai. Eu tinha só minha tia. Então, a minha tia era uma pessoa que tinha bom senso, assim. Mas eu acho que... Mas você foi influenciado por ela? Você... Acho que um pouco, sim. Vou te falar, conversei poucas vezes com ela. A gente resolveu muito rápido, foi muito fácil, assim, muito, muito tranquilo, né? Tanto é que no dia que a gente foi no fórum assinar o divórcio e tal, naquela época, pelo menos tinha aqui no fórum, nós fomos lá, teve uma audiência, não sei o quê, o juiz pergunta, vocês querem conciliar? Não, tá tudo certo. A gente saiu conversando, eu e ela. Né? Cada um vai seguir o seu caminho, tal. Ela falou algumas coisas para mim, olha, eu acho que você pensa nas crianças, tá? Eu falei, então tá bom, tranquilo. Enfim, assim, foi uma coisa muito tranquila. Eu acho que era da minha cabeça isso mesmo, sabe? Tentar evitar o conflito. Porque eu olhava muito para os meus filhos, principalmente, né? Não que eu seja uma pessoa fácil de lidar, e pelo contrário, né? Você vê, eu tinha um exemplo ruim do lado dos meus pais, né? Mas você mudou um padrão, né? Graças a Deus. Acho que sim. Graças a Deus. Mas vamos lá. Eu tenho algumas outras perguntas aqui. Eu sei que você tem um curso para divórcio. Aí tem acho que é uma frase tua que você disse em algum momento, algum Instagram, alguma coisa, você disse que o divórcio é uma festa para a qual ninguém pediu convite. É isso? Não é? Não é? Conta um pouquinho. Alguém vai fazer curso para se divorciar, é isso mesmo? Ou não? Ou é para entender um pouquinho mais do que seria o divórcio? Conta um pouquinho desse curso teu. Então, esse curso surgiu da necessidade que as pessoas têm de entender o que está envolvido quando elas pensam no divórcio. Porque a primeira coisa que se verbaliza quando quer se colocar fim na relação é eu quero o divórcio, eu vou me divorciar. E aí as pessoas vão começar a olhar para o que elas efetivamente precisam mexer, né? Então eu desenvolvi um curso rápido de fácil compreensão, com linguagem super acessível, que trata sobre esses assuntos e não é dedicado necessariamente para quem está vivendo essa situação de conflito neste momento, mas para quem se relaciona, porque quando nós, como advogados, a gente tem esse conceito, né, de uma visão mais macro das relações, entendendo o que está em jogo. E o curso ele foi desenvolvido para quem está numa relação e precisa entender o que está em jogo. Claro que ele tem uma chamada muito mais atrativa para quem, de fato, está vivendo uma crise conjugal. Mas fala ali sobre o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que olhar, como eu preciso enxergar as necessidades dos filhos, as minhas necessidades, as necessidades do meu parceiro. Porque o divórcio não é pensar sobre você, é pensar sobre o todo. Todo mundo vai ser impactado com o divórcio, né? Então, pensar racionalmente. Bom, se eu vou me divorciar mesmo, então eu vou precisar pensar nesses assuntos.
E é engraçado porque às vezes as pessoas me ligam, ai, pedi para uma amiga comprar, porque eu não posso aparecer, não sei se aparece o nome no cartão de crédito, porque eu não quero que pense, porque eu só quero entender mesmo o que está em jogo, né? Se isso passar pela sua cabeça, pelo amor de Deus, quando compra, aparece lá o curso de divórcio, porque eu não quero dar essa compreensão das minhas ideias, não é isso, eu só quero entender o que está em jogo mesmo. Mas esse curso é o quê? Online? É um curso online gravado? É um curso presencial? É um cursinho online, completamente online. A pessoa adquire e vai escutando, né, os assuntos relacionados ao divórcio. Então, ele tem a participação de uma grande amiga minha, que chama Ana Letícia Rison, que é uma psicóloga especialista em terapia de casais, que faz as perguntas mais peculiares que envolvem a relação conjugal, do ponto de vista dela, que trata questões emocionais, e eu vou respondendo as questões mais técnicas envolvendo o divórcio. Então, é bem interessante, né? Eu acho que a pessoa pode pensar, não vou me divorciar. Aonde que encontra o teu curso? Tá na minha plataforma, até no meu Instagram. Tá. Tem um linkzinho de acesso, é super fácil de adquirir. Gente, eu não tenho certeza se sai lá que a pessoa está comprando um curso de divórcio. Mas qualquer coisa, pede para um amigo, para uma amiga, né? Sempre tem alguém, uma rede de apoio, que pode ajudar nesse momento. Fala o teu Instagram pra gente. A gente vai marcar aqui embaixo, mas repete aí. @niver.concilia. E concilia de conciliação não é meu sobrenome, porque meu nome é tão diferente. As pessoas, nossa, que legal, você faz conciliações, seu sobrenome é Concilia. Não, meu nome é Niver, o sobrenome é Bosley Acosta. E o Concilia é só... Qual a tua origem? Por que o nome Niver? Niver, então, olha que engraçado. Meu nome me causa uma série de situações muito inusitadas até hoje. Eu tenho 48 anos, então você imagina, né? Por exemplo, chegar em um lugar e eles pedem o meu nome, no Starbucks, por exemplo, e pedem o meu nome para vir no copo, meus filhos estão juntos, eles vão ver que vai vir. Eu falei, viu? Até hoje, né? Nunca vem Niver. Vem qualquer coisa, Olivia... Eu tenho um amigo que chama Sean. O nome dele. Sean. Imagina para ele falar. Ele posta quase todo dia. Ele vai no Starbucks, ele fica entre o Brasil e os Estados Unidos, porque ele é americano. E todo dia ele posta o nome que vem. Então, nunca acerta o nome. Eu quero esse contato que eu vou compartilhar com eles meus. É muito legal. Mas meu nome... Meus pais tinham uma amiga. Meus pais são de Caxias do Sul. Meu pai faleceu faz pouco tempo, querido. Mas eles tinham uma amiga que chamava Niver. E eles achavam lindo esse nome. Então, me presentearam com o nome Niver. Mas lá naquela época, quando eu nasci, Niver já era muito diferente. Para ela era muito diferente. Ela se chamou Niver porque o nome da mãe dela era Universina. Então, ela foi uma homenagem à mãe, né? E Niver. E eu me lembro que, para mim, nunca tinha sido um problema até eu chegar na escola. Né? Porque é engraçado, professoras, acreditem no que vocês estão lendo. Não precisa perguntar para um aluno de 6 anos por que o nome é Niver e se está certo. Porque ela não tem essa desenvoltura para levantar na frente da turma e explicar o porquê do nome. Total, né? Eu pensava, meu Deus, eu tive que ser articulada com 6 anos de idade. Você foi educada no bullying, então, como eu. Quer falar bullying comigo? Mas, gente, bullying? Tá de brincadeira. Ninguém sofre bullying, eu sofri bullying. Com o meu nome. Foi um dilema. E eu me lembro que a primeira coisa que eu aprendi a escrever foi Karina. Porque eu cheguei pro meu pai e disse, pai, é o seguinte, eu quero que tu me chame de Karina, meu nome é Karina. Tá, a partir de hoje é Karina. E ele dava risada, minha mãe também ria. E eu fui levando esse nome. Eu tinha muito problema com isso. É engraçado, né? Mas eu chegava na aula até eles entenderem que era Niver e pararem de me zoar. Porque imagina, faça um desenho que represente seu amigo. Qual que era o meu? Um bolo de aniversário. Que clichê, né? Por exemplo, eu já cheguei em lugares e eu falei assim, seu nome Niver. Parabéns, é hoje. Eu falei, não, gente, meu nome não é meu aniversário. Eu já cheguei em restaurante dizendo, a senhora é Niver, vem pra cá. E eu falei assim, nossa, já sabe a minha mesa? Era uma mesa de festa de aniversário. Não, é só meu nome. Mas, enfim, e aí eu fui aprendendo a conviver com o meu nome. Hoje, eu amo o meu nome, porque as pessoas sabem quem eu sou. Então, eu acho que ele realmente foi um presente. Eu realmente aprendi a ser mais articulada por conta dele e hoje todo mundo sabe quem eu sou. Eu só não posso fazer coisa errada. É verdade, porque é bem facinho descobrir quem é. O meu não. O meu nome vem por causa do Kirk Douglas, do ator. Meu avô gostava de Kirk Douglas, que era o ator. Colocou o nome do meu pai de Douglas e meu pai me presenteou com o mesmo nome que ele.
Tô aqui, Douglas. Douglas, Então, né? Não, vamos e tu lá. sabe que meu sobrenome de origem, né, é Bosley. Então, imagina, eu passava por uma batalha para explicar o meu nome, e aí o sobrenome, Bosley. Eu pensava, ah, tá de sacanagem, né? É alemão, Bosley é alemão. Legal. Vamos para a parte curiosa agora. Eu queria saber qual foi o divórcio mais surpreendente que você já enfrentou. Mais inusitado, mais, não precisa, obviamente você não vai dar nome, nada, mas assim, qual foi a condução mais que você falou, nossa, cara, foi surreal, assim, eu tive que fazer, sei lá. Tem algum caso assim que você lembre? Nossa, eu tenho casos muito interessantes. Conta um pra gente. Drástico, caótico ou feliz? Eu Final acho que feliz. caótico é mais legal, Todo né? mundo Todo gosta. mundo prefere o caótico. Ai, eu tive um divórcio que a princípio é muito engraçado, né? Mas às vezes a gente vai sentindo como advogada que tá estranho ou tá muito fácil, sabe? Aham, Tá muito estranho, tá aham. muito Tá fácil. muito fácil. E aí eu estava conduzindo, eu era a única procuradora nesse caso, a única advogada nesse caso, eu estava conduzindo. E eu sempre gosto de entender os motivos pelos quais as pessoas chegaram a essa decisão. E, e aí esse casal, ok, ela estava muito triste, a decisão tinha sido dele, ele verbalizou que ele estava tendo um relacionamento extraconjugal, orientei que ele fizesse isso, que ele verbalizasse isso para ela, por uma questão de lealdade, e aí ele verbalizou e ok, e ela aceitou, né, perdoou, eles se divorciaram. Mas ele não tinha me dito isso. A relação que ele estava tendo era com uma amiga dela. Hum. E foi bem complicado, porque eu não sabia desse fato, né? E ela também não, mas nós fizemos o divórcio. Não sei que isso fosse mudar o desfecho, né? Mas foi uma situação muito Ela descobriu complexa. depois do divórcio? E aí depois ela descobriu essa situação, e aí veio conversar comigo e entendeu que, né, isso realmente tinha sido uma surpresa. Mas são coisas que acontecem, né, na vida conjugal. Então, foi uma situação em que a gente teve que fazer um novo pacto após essa descoberta. Ah, é? A gente teve que reformular algumas questões justamente pela quebra de lealdade. Lealdade. Tinham filhos? Sim. É, aí é complicado. A amiga vai estar com os filhos. Já está casado, já estão bem, está tudo ótimo Quer hoje. dizer, amiga não mais, né? Deixou de ser amiga imediatamente, mas... Mas não, até que não, Não? sabe? Porque aí é que tá, eu acho Uau! que a condução... Amiga... Agora fiquei mais Muita curioso. Hein? resiliência, né? Eu fiz o casamento depois dele com a amiga, o pacto antinupcial. Mas é isso, eu acho que nesse processo a gente ensina caminhos. Nós temos eu assumo uma responsabilidade muito grande. Quando eu falo que eu assumo mesmo. Eu sou muito discreta também. Nem meu marido sabe quem são os meus clientes. Eu não falo dos meus casos em casa. Sabe, quando eu estou falando aqui, eu tenho certeza que essas pessoas não estão aqui, né, para também serem taxadas. Não tem nada que possa conectá-las. Eu não atendo só Brasil, tá? Atendo em Portugal também, né? Atendo em todo o Brasil, ou seja. Então, mas esse caso foi surpreendente, porque aconteceu um divórcio muito tranquilo e estava esquisito, sabe? Bom, veio a revelação da relação extraconjugal, orientei como, né, devia passar essa informação. Bom, superamos essa fase, conseguimos fazer, e depois veio mais uma bomba. E aí essa bomba podia, nossa, colocar tudo em risco, porque apesar de ter sido um divórcio tranquilo, tinham pactos ali que dependia também da vontade das pessoas em cumprir aqueles acordos. E, se não cumprisse, ok, vamos jogar no judiciário? Não, né? Então, a gente repactuou algumas coisas depois, né? Por conta dessa quebra de lealdade, foi muito difícil, mas resgatamos a relação harmônica dessas pessoas que precisavam se relacionar. E aí, o bonito foi que, ainda assim, cada um superou as suas necessidades emocionais de forma adequada, orientados. E aí, ainda
conseguir fazer esse pacto, né, depois para esse novo casal que estava se relacionando. E aí, mas por que tanto cuidado? Porque essa pessoa, de fato, ia cuidar dos filhos também. É Né? muito importante isso, né? Então, foi um caso bem interessante. Assim, foi muito rápido de acontecer, mas com algumas revelações no meio do caminho que às vezes mudam, né, o desfecho. Legal. Eu queria dar uma pivotada rápida agora para a gente ir para a última parte do podcast, que eu queria sair um pouco desse contexto de divórcio. Porque eu sei que você é especialista também na área de planejamento sucessório. Que muita gente, assim como não pensa na questão do relacionamento, do casamento, do divórcio, também não pensa no futuro. Uhum. E aí, como a gente está falando com executivos aqui, né, ou sobre executivos, um fator que chama muita atenção para mim é o falecimento. Quando você tem uma estrutura empresarial ou mesmo uma estrutura familiar tal, e um dos cônjuges, principalmente se é o arrimo de família, ele vem a falecer, as pessoas não pensam nisso, né? Eu escutei uma vez, eu tive uma consultoria que eu dei para um diretor da XP, um determinado momento, e ele estava conversando comigo e ele falou assim, Douglas, porque uma das coisas que eu pergunto sempre para os empresários que eu falo é sobre isso, né? Cara, como é que está seu planejamento? Se acontecer alguma coisa com você hoje, como é que fica a tua família, né? E ele falou assim, cara, eu não tenho um planejamento, eu não tenho tal, mas eu tenho a pastinha lá em casa, porque sou eu que cuido de tudo. Né? Minha esposa não sabe quase nada. Eu cuido de tudo, eu cuido das finanças. Vai viajar, minhas coisas não sabe, acho que ela não sabe nem cuidar do banco. Não é a praia dela, não sei o que e tal. Mas eu sempre falo para ela, ó, se eu morrer, vai no armário e pega a pastinha Deu Merda. Ele falou, intitulei, o nome da pastinha A etiqueta é vermelha. Deu Merda. Ou seja, lá eu deixo tudo o que ela precisa saber minimamente para começar a se movimentar, as pessoas que ela devem procurar, o que elas devem fazer e tal. E eu sei que você atua bastante nessa área. Até nós temos cliente em comum que a gente trabalha nesse sentido. Qual orientação você já deve ter passado por algumas situações bastante difíceis ou complexas, talvez? Qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente, que tem o seu negócio, ou mesmo que seja um executivo do mercado e tal, e que nunca parou para se preocupar com se ele vier a faltar ou ela vier a faltar, como é que fica a estrutura familiar dele? O que você sugere? Então, as pessoas precisam entender que isso é necessário, né? Eu também acho que faz parte do nosso trabalho desenvolver e mostrar que isso é possível fazer, né, Douglas? Porque não é incomum essa situação onde, na configuração da relação do casal, um sabe mais sobre as questões patrimoniais do que o outro. Às vezes, as mulheres, e eu falo aqui mais a questão mais feminina mesmo, né? Eu não faço nem ideia do que ele faz. E aí eu falo, mas como você não faz ideia? Eu não gosto nem de perguntar, porque parece que eu estou interessada. Não, mas você tem que estar interessada. E não é para se beneficiar ou para ser desleal. Porque pode acontecer da pessoa se ausentar abruptamente e você não saber nem por onde começar. Não sabe se tem dívidas, não sabe se tem bens, não sabe como gerenciar esses bens, a quem delegar a gerência, se não é um assunto da sua, né, aptidão, enfim. Então, eu faço esse trabalho de orientar, chamar atenção para que as pessoas venham a conhecer a sua situação patrimonial. Isso aqui é muito... as pessoas precisam entender dessa necessidade. Porque a gente não existe uma regra, concorda? Para cada situação, eu preciso desenvolver uma estratégia diferente de proteção patrimonial, pensando nisso, por exemplo. Tem executivos que eu recebo que dizem, olha, a minha esposa ela não faz ideia do que a gente tem, mas eu quero fazer um testamento e eu vou deixar aqui uma lista de última vontade, manifestação da minha vontade, incluindo o nome daquela pessoa que tem condições de ser administrador. Tá. Claro, se você não coloca isso num testamento, não tem validade nenhuma, tá? Mas você pode direcionar a pessoa para como fazer. Tipo, a lista, o deu merda, vai lá e busca no que o deu merda, provavelmente lá vai estar direcionado. Mas se você não fizer um testamento, a depender das suas disposições, não tem valor nenhum. Então, a ideia de pensar num planejamento sucessório, o primeiro instrumento que me vem à mente é um testamento. Mas, a depender da família, são obviamente, outros manejos em vida que a gente vai fazer para deixar aquilo bem organizado para quê?
num testamento, eu consiga dispor, né, das informações ou das orientações que as pessoas precisam tomar na minha ausência. Então, eu acho que todo mundo, eu não tenho muitos bens, eu tenho um apartamento. Mas, às vezes, um apartamento e outras, enfim, repercussões que isso possa ter, pode ser determinante na sua falta para que a pessoa, né, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um passivo, ela não conhece, só tem um apartamento, por que eu vou cuidar disso? Poxa, mas se tem um passivo na sua ausência, se esse apartamento ele é bem de família, não é, tá registrado que não é, senão ele vai ser passível de execução. A sua relação conjugal, qual é a sua relação conjugal? Tem mais alguém envolvido que poderia, né, ser legítimo para requerer alguma coisa? Então a gente precisa entrar na vida das pessoas para entender qual é a melhor estratégia. Agora, a pessoa precisa querer entender. E eu faço um apelo para aqueles relacionamentos onde a mulher ou o homem, eu falo da mulher porque geralmente é a mulher que não sabe da atividade. Mas às vezes existe o homem que não sabe, que arregace as mangas e diga: vamos conversar a respeito disso, porque se um faltar, como a gente vai fazer? O que está em jogo aqui? E organizar essa situação. E é um medo que a gente tem de parecer leviano perguntando isso, Exato. né? Porque para mim está tudo conectado, né? Eu acho que começa na questão matrimonial aqui, né? O acordo matrimonial que você tem, como é que isso vai acontecer na falta de alguém, né? Num planejamento, na falta. E para quem tem empresa, inclusive, o acordo de sócios acaba influenciando aquilo que foi, né, pactuado aqui. Eu digo isso porque a gente fez um acordo de sócios na empresa, que, aliás, eu preciso sentar com você e conversar sobre a minha vida também, né? Porque eu estou aprendendo um monte de coisa aqui que eu também... Ju viu, ó. Eu e a Ju precisamos sentar com Vamos você. sentar nós três. Mas a gente fez um acordo de sócios, né? E no acordo de sócios, como a gente tem uma situação diferente dos demais sócios, porque a Ju trabalha comigo. Claro. Eu sou o founder da empresa, mas ela veio trabalhar comigo há muitos anos. Depois entraram outros sócios. E aí no acordo a gente tem que prever isso, né? E nós somos casados, eu e a Ju, em separação total de bens, por conta do período que eu fiquei no mercado financeiro. Foi uma orientação que deram pra gente lá, cara, você está no mercado financeiro, se acontece alguma coisa, arrastam tudo. E você vê como eu sou, né? Não vou dizer desapegado, mas eu sou despreocupado com essas coisas. Eu falei, amor, fica tudo no seu nome. A gente faz uma separação total, fica tudo no seu nome, porque se der merda aqui, a gente de alguma maneira tá protegido. Mas a gente nunca... E a vida vai passando e a gente nunca para, de verdade, para pensar nessas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito de falar contigo por causa disso, porque eu sei que você faz esse olhar mais holístico aí, né? De, pô, tem uma questão societária que envolve o casal, que se faltar alguém, como é que fica isso? O meu caso é um pouco mais complexo, eu tenho 2 filhos de um outro casamento, quer dizer, tem vários níveis de complexidade aí que precisam ser cuidados, né? E a grande maioria das pessoas, eu acho que em partes eu preciso me incluir nisso, a gente vai deixando a vida passar, né? Não, e é exatamente isso. Eu, além, né, obviamente que o meu core business é o divórcio, mas eu trabalho fazendo acordos e conheço muito o direito societário e faço acordo de sócios, faço constituições de sociedade também. Então, trabalho muito com muita proximidade com essa área. As pessoas até perguntam qual é a conexão total, são relações pessoais, né? E o acordo de sócios, por exemplo, que você mencionou, é um documento de extrema importância, porque quando eu tenho um ato constitutivo de uma sociedade, eu tenho algumas disposições que são averbadas lá na junta comercial, tá ótimo, beleza. Mas a essência do negócio, a minúcia, o segredo, as divisões, elas estão estipuladas ali no acordo de sócios. E se eu não olhar absolutamente tudo, como é que eu vou saber se na relação conjugal mesmo, uma pessoa que tem separação total de bens, beleza, se acontecer um divórcio, não vai participar de absolutamente nada. Mas se você morrer, sim. E essa pessoa não entende disso. E lá as disposições dizem respeito à impossibilidade do acesso da sucessão, vai pagar, né, o valor da apuração dos haveres do sócio falecido da seguinte maneira. E isso impacta diretamente na expectativa que a família tinha. Então, como não tratar disso? Né? Por isso você falou da visão holística. Eu sempre falo, eu não tenho como tratar de uma coisa isolada. Eu não vi num serviço, vi numa solução. Então, é isso. A pessoa precisa entender
Eu tive uma experiência muito, nossa, olha, muito ruim com a falta de uma pessoa. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo e ela fazia o meu defensivo, o contencioso defensivo. E ela, aos 44 anos, faleceu. Meu Deus. Assim, mentira, 37, errei. Aos 37 anos, ela, do nada, faleceu. Meu Deus, eu trabalho com isso. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não, né? Obviamente, assim, eu senti na pele a dificuldade da gente não pensar que a outra pessoa pode não estar ali amanhã. Exato, eu acho que é muito isso. A gente acha que as pessoas vão viver pro resto da vida, a gente acha que a gente vai viver pro resto da vida. E não é verdade. A única coisa que a gente sabe é que vai morrer, a gente só não sabe quando. Bom, e se eu não pensar que isso pode ser amanhã, eu estou sendo bem aventureiro. Ainda mais se eu tenho patrimônio. Então, eu vivi isso na pele. Não foi dentro da minha família, mas foi uma pessoa que, meu Deus, além da questão emocional, que foi eu descobri que a morte existia, sabe? Uma coisa muito... Quando eu falo, parece assim, meu Deus, outras pessoas, mas não tão próximas faleceram. Eu fiquei triste, mas aquilo foi um impacto. E de assumir coisas, porque ela tinha processos em andamento, ela tinha clientes em andamento, ela tinha... E a gente não pensa nisso. Você acha que isso tem um pouco a ver com a cultura latina? Eu acho que tem a ver com a cultura mundial. As pessoas não falam em morte. É muito difícil. Ultimamente, eu venho assessorando mais pessoas a fazerem testamentos. Mas não é uma coisa comum. Não é. E não é. E eu digo isso a nível mundial. Eu acho que o americano, talvez, ele está mais preparado em fazer pactos antinupciais. Mas o will, né, o testamento, é mais difícil. Claro, não atuo lá para ter eu digo assim, uma ideia mais concreta. Mas aqui no Brasil as pessoas não pensam. Quando eu falo em testamento como solução patrimonial, não, mas testamento? Não, testamento. É óbvio, nós vamos fazer... Não, mas se eu mudar de ideia, a gente muda o testamento, né? Então, eu entendo que falta essa compreensão de que nós podemos não estar aqui. É difícil pensar nisso, porque quando a gente pensa, apavora, né? Meu Deus. Dá um pouquinho de se você está vendo tacadia, esse vídeo, está pensando, meu Deus, agora? O que eu faço com aquilo? Mas é isso, sabe? De contratar alguém. Tem pessoas no mercado que fazem isso. Às vezes você tem uma assessoria jurídica, às vezes você é um advogado, você nunca pensou nisso. Aconteceu comigo. Então, não foi alguém da minha família, mas foi uma colega de trabalho. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se eu morrer, o que eu vou fazer com meus clientes? Então, hoje eu tenho um plano na minha falta. Se eu não estiver aqui, é assim que se conduz os meus casos, né? Então, para a gente entender que isso acontece, isso pode acontecer. Agora, imagina uma família que tem um patrimônio gigantesco, onde esse casal, o homem, talvez desempenhe uma função mais ativa, conheça absolutamente, e a mulher não conhece nada, como esse seu cliente. Não vai adiantar ela pegar um documento dizendo deu merda, a menos que ele tenha estruturado muito bem isso. Né? Agora, ela precisa participar, concorda? Eu conheço famílias que estão em litígio há pelo menos uns 10, 15 anos por não ter deixado isso estruturado. Bom, Niver, a gente está encerrando por causa do tempo, eu sei que você está com horário. Eu queria, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse aqui uma dica de ouro que você deixaria. Olha, se você não tem, nunca parou para pensar, comece por aqui, faça isto. O que você sugere, tanto na questão empresarial, pessoal, patrimonial, da relação, do divórcio? Qual seria uma dica importante que você deixaria aqui para os nossos ouvintes? Eu acho não, a dica de ouro é faça perguntas. Faça perguntas para você mesmo. Eu poderia dizer, procure um advogado, me procura. Mas eu acho que para a pessoa entender o que ela precisa compreender, ela precisa saber quais são as dúvidas que ela tem, né? Quais são as dúvidas que ela tem? E se colocar em cenários. Se coloca em cenários. Por exemplo, isso que a gente falou de ser falível, a gente pode não estar aqui, né? De faltar.
Se coloca nessa posição, se você faltar, como as pessoas deveriam agir? Nossa, eu preciso pensar nisso. Eu estou numa relação conjugal, não está legal. Tá, e se você não tiver, como você faria? Meu marido trabalha uma coisa que eu não conheço. Tá, e se ele não tiver, o que você faria? Sabe? Eu acho que essas perguntas vão trazer aquela luz, acender uma luz para saber que direção a pessoa precisa andar. Com certeza vai ser buscar orientação. Legal. Mas orientação de qualidade, né? Gente, se você procurar um advogado para fazer um testamento, não significa que você vai morrer. Isso não é um sinal. É só um sinal de coerência. Se você procurar um advogado para saber como seria um divórcio, não significa que você vai divorciar. Significa que você é coerente, você está querendo entender quais são os riscos associados Maturidade. a isso. Então, exatamente. Maturidade e consciência. E eu acho que a dica de ouro, assim, também, além disso, é nunca tome, falando do ponto de vista aqui dos divórcios, né, das relações conjugais, uma decisão quando você está com raiva. Boa. Nunca. Nunca tome uma decisão quando você está com raiva. E agora que você não está com raiva, que você está aqui assistindo o nosso podcast, e você gostou, porque esse assunto é muito importante para a grande maioria das pessoas adultas, né? Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o canal e não esquece de enviar esse podcast para alguém que precisa ouvir isso, alguém que você conhece, porque você vai estar ajudando essa pessoa e vai estar ajudando a gente aqui no podcast a ser cada vez mais relevante e trazer cada vez mais conteúdo importante para você. Niver, eu queria te agradecer muito pelo conteúdo. O papo está delicioso, mas eu sei que a gente tem que parar. Eu teria aqui facilmente mais umas 30 perguntas para você, mas esse eu vou deixar para a consultoria depois. Agora, Douglas, a gente precisa falar de uma conexão importante que a gente tem, né? Vamos. Eu acho que a relação é baseada em conexões, Claro, né? claro. Nós fomos apresentados por uma amiga muito querida, né? Sim, que nem está no Brasil que mais, não tá né? no Brasil, olha só. E olha que engraçado, que no dia que a gente conheceu, eu olhei a capa do teu livro e falei, nossa, a culpa é do contador. A culpa é do meu contador, você escreveu Eu Odeio Advogado. Foi muito Ou seja, legal. a nossa conexão, né? Alguma coisa tinha de troca e a gente está aqui fazendo essa troca. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço muito pela troca, pelas trocas que a gente vem fazendo. Legal. E quero me colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e que qualquer das pessoas que estejam assistindo aqui tenham. Obrigada por estar aqui conosco e por tirar esse tempo para dedicar para você e para a gente. Muito obrigado mais uma vez de você ter concedido o teu tempo, porque eu acho que tempo é o bem mais precioso que a gente tem e eu sei que estar aqui é uma dedicação, é um tempo. Obrigado de verdade, de coração. Bom, você gostou do podcast? Curte, encaminha, não esquece de se inscrever. A gente vai trazer sempre aqui conteúdos que são importantes para você refletir, para você aprender, para que você melhore cada vez mais o teu processo de desenvolvimento, seja como profissional, ou se você já é um profissional maduro, que você reflita sobre algumas questões que talvez sejam novas ou nem sejam novas, você já conhece, mas falado de uma outra maneira, dentro de um outro contexto, cria uma série de insights importantes para você. Então, muito obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui e até a próxima em Os Executivos. Um abraço.